Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 69.600 dólares, abrindo essa semana com uma alta de 2,84% até o momento. Bitcoin segue consolidando ali aqueles níveis entre 65 e 70 mil dólares, né, que tem ali uma relação com os topos que foram deixados no ciclo passado, certo? O Bitcoin que durante este ciclo já teve uma alta, vamos ver aqui, desde aquele fundo de novembro de 2022, uma alta de 377%, algo que chama bastante atenção do mercado, né? Isso também oferece palco para que outros ativos dessa mesma indústria possam também se valorizar, muitos se valorizando mais do que o próprio Bitcoin, e isso acaba sendo um grande atrativo para que novos investidores entrem para este mercado diariamente. É um mercado que está em franca ascensão, ativos que muitos estão em tendências de alta fortíssima, assim como o próprio Bitcoin. Então isso acaba sendo um grande atrativo para novos investidores, e existem muitas situações, investidores, em que interpretar esse movimento dos novos investidores é algo que pode ter um peso muito grande na nossa tomada de decisão em relação à nossa exposição ao mercado. Isso porque, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui um gráfico que mostra pra gente o seguinte, que normalmente quando este mercado passa a ser, vamos dizer assim, dominado por investidores que possuem bitcoins adquiridos a um prazo menor do que um ano, tá vendo aqui? A gente costuma ver esse mercado formando os topos. A gente consegue até mesmo desenhar uma linha de tendência aqui, tá vendo? Ó? Quando o Bitcoin formou o topo de ciclo de 17, que foi aqui, nós tínhamos uma margem de mais de 80% de investidores novos, né? Investidores que entraram para o mercado há menos de um ano, tá vendo? A gente bateu um topo aqui. Isso também foi observado lá no topo de ciclo de 2021, né? Quando a gente teve então o Bitcoin chegando lá nos 65 mil dólares em maio, depois 69 mil dólares em novembro. E aí a gente viu também esse mesmo comportamento, tá vendo? Ó? O mercado tinha, de forma majoritária, investidores que entraram há pouco tempo. O que isso quer dizer? Que a galera mais antiga caiu fora do mercado e basicamente deixou esses investidores de curto prazo comprando topo e se posicionando em um momento em que o mercado estava prestes a formar topo, né? Então, isso é uma leitura interessante e que mostra pra gente também que, apesar do mercado estar recebendo um grande número de investidores diariamente neste ciclo também, isso vai ser assim ainda por muitos anos, na minha opinião. É claro que durante os ciclos de baixa, muito menos, porque se os ativos estão se desvalorizando, as pessoas que não conhecem a indústria não têm interesse, mas veja que a gente ainda está aqui em um patamar muito tímido, né? A gente tem ainda uma participação muito pequena desses novos investidores. A gente tem muito espaço para crescimento ainda, e se a gente respeitar uma linha de tendência de baixa aqui, né, que a gente pode ligar com esses topos, a gente já vê aqui que tem bastante espaço ainda para a entrada de novos investidores neste mercado, né, antes mesmo que ele forme o seu topo. Esse outro indicador mostra pra gente também um comportamento dos novos investidores com uma ótica que é otimista para esse momento. Porque, veja, em tendências de alta do Bitcoin aqui estava em uma tendência de alta, olha só, olha o preço do BTC aqui, formando topos e fundos ascendentes, né? O mesmo observado aqui, Bitcoin em uma tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes. O mesmo aqui, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O mesmo aqui também, ó, tendência de alta. Quando a gente tem uma entrada forte de novos investidores, observando esse panorama do preço médio realizado com bitcoins que tem um tempo de vida abaixo de um mês, a gente vê que isso costuma resultar na continuidade das altas, tá vendo? Quando esse número de investidores volta a crescer, quando ele volta a subir. Assim como nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente tinha uma ascensão, tá vendo? Na entrada desses novos investidores, o mesmo aqui, certo? Isso com o Bitcoin em tendência de alta, né? E é exatamente o que está acontecendo nesse momento, se a gente olhar aqui, né? Ó, a gente volta a ter também um novo fluxo de entrada, né, de novos investidores com o Bitcoin em uma tendência de alta
E graficamente também o BTC apresentando padrões interessantíssimos, né, investidores? Vamos dar um giro rápido aqui pelo gráfico agora no BTC. O BTC aqui no time frame diário está basicamente consolidando ali um padrão de continuidade. Consolidando um padrão de continuidade, que é uma tendência lateral, tá vendo? Ou uma tendência horizontal, né, como você preferir. E normalmente esses são padrões de continuidade, né? Quando o preço entra em uma lateralidade tão explícita como a gente tem aqui, na grande maioria das vezes, o que acaba por acontecer é o preço seguir o movimento de antes dessa lateralidade. O que aconteceu antes da lateralidade aqui? Um movimento de impulso de alta. Então, a gente fica aqui na expectativa de ver o Bitcoin realmente dando continuidade nessa alta, rompendo esses topos que ele deixou ali nos $71.200, né? Eu até separei aqui um materialzinho para mostrar para vocês, olha só. Aqui está sendo chamado de retângulo de alta e retângulo de baixa. O retângulo é um padrão de continuidade que indica que os preços estão se consolidando em uma faixa de preço, certo? Ele é formado por uma linha de resistência horizontal e uma linha de suporte horizontal, exatamente como a gente está vendo lá no gráfico do Bitcoin, só que aqui no desenho a gente tem um cenário oposto, que seria então um retângulo que acabou acarretando em uma baixa, tá vendo? Ó? O preço lateralizou durante um tempo, só que a gente vinha de uma tendência de baixa, pois o preço deu continuidade nesse mesmo movimento de queda, que não é o caso do Bitcoin nesse momento. O BTC veio de um movimento ascendente, né? E ainda falando do gráfico, eu estava vendo aqui que as bandas de Bollinger estão se estreitando bastante no time frame diário, olha só, elas estão se encontrando, esse é um indicador baseado em volatilidade. Normalmente quando há um estreitamento nas bandas de Bollinger, a gente pode esperar um movimento forte, um movimento bem volátil, para dias, semanas, quem sabe até atingindo um mês ou pouco mais de um mês, né? Então, bom, eu não vou mostrar o histórico para vocês, mas quem já acompanha há bastante tempo o canal já deve ter se ligado que eu costumo mostrar esse indicador mais quando a gente está tendo realmente o estreitamento aqui dessas duas bandas que acabam resultando em movimentos ascendentes fortes, né? Se a gente olhar o gráfico de 5 dias do Bitcoin, esse estreitamento é bizarro até, olha só. É um estreitamento inédito até durante não só durante esse ciclo, é durante um histórico de muito tempo aqui, né? Ó. Eu falo desse estreitamento aqui, tá vendo? Ó, a banda superior e a banda inferior. Estão bem próximas umas das outras, inclusive se encontrando aqui, né? Com um formatinho assim de se encontrar. E a gente não tem um estreitamento no gráfico de 5 dias do BTC há bastante tempo. E é o que eu tô falando, esse gráfico esse indicador costuma indicar pra gente que movimentos fortes do preço estão por acontecer. E enquanto isso, vários indicadores da análise técnica outros indicadores da análise técnica no semanal dando sinais interessantes. Olha o Awesome Oscillator abrindo uma barrinha verdinha já nessa semana. Claro, estamos só começando a semana, essa barra pode ficar vermelha a depender do que vai acontecer com o preço, mas é um cenário interessante aqui. O RSI estocástico dando sinal de compra, né? Mostrei para vocês já que neste ciclo esse indicador está com 100% de assertividade nos sinais de compra. Todas as vezes que ele deu sinal de compra, o preço subiu, né? Nenhum indicador é 100% enfim, em algum momento eu acho que o RSI estocástico vai falhar, mas a gente está vendo aqui que ele vem numa toada legal de bons sinais, né? Quando a gente olha também o MACD no semanal, uma barrinha mais clarinha se apresentando aqui, mostrando que esse fluxo vendedor pouco a pouco está perdendo força, né? Ou no mínimo não está ficando mais forte, o que é super interessante, né? E eu vou dar sequência aqui nesse giro para mostrar para vocês alguns outros dados bem legais também. Só antes, investidores, eu quero deixar o convite para você que está chegando aqui no canal, vocês que estão chegando no canal pela primeira vez, se inscreverem, ativarem também o sininho de notificações e se juntarem aos quase 21 mil investidores que acompanham as análises do canal. Aqui eu compartilho análise de comportamento de preço, de mercado e de fundamentos de vários criptoativos. O Bitcoin é o principal deles, é o carro-chefe, é o que eu mais tenho analisado aqui, mas a gente olha altcoins também, então deixo o convite para você fazer parte e aí a gente segue para esse giro de indicadores, de outros indicadores e dados interessantes para a gente monitorar. E esse é um indicador on-chain que mostra basicamente a transferência de bitcoins de corretoras de mercado spot para corretoras de derivativos, né?
E normalmente, investidores, quando isso está acontecendo, quando a gente tem uma grande quantidade de bitcoins saindo do mercado spot e indo para derivativos, significa que esses investidores estão colocando esses bitcoins em garantia para tomar a alavancagem, né? E olha só, no último ciclo, como isso se refletiu, né? Quando a gente chegou nesse mesmo patamar que nós estamos hoje, né, nesse patamar de bitcoins saindo do spot e indo para derivativos, foi quando a gente teve exatamente o ponto do início da escalada do BTC, né? Isso aqui também pode representar um marco na alavancagem do mercado, né? Que é claro que com a tendência de alta ganhando força e a gente entrando em bull run, a gente vai ver níveis de open interest, níveis de atividade no mercado de derivativos inéditos, né? Níveis muito fortes. Então, como a gente pode ver aqui, a galera tá se alavancando, a galera tá usando os bitcoins e o lucro que eles obtiveram com esse topo que o Bitcoin deixou aqui para usar, né, esses BTCs como garantia, como colateral para se alavancar ainda mais. E essa ganância, né, vamos chamar assim, que vai também fazer com que o preço do Bitcoin suba e que vários outros criptoativos explodam, né? Isso aqui pra gente é sinal de que mais altas estão por vir. E esse outro ciclo mostra pra gente um cenário interessante, tendo como base o indicador MVRV, o Market Value pelo Realized Value, e basicamente ele tem indicado para a gente aqui regiões de formação de topo, né? E esse estudo propõe que a gente tem dois topos se formando durante o ciclo, né? Na verdade, esse aqui é o fundo, o Cycle Bottom. Mas a gente tem o topo do ciclo, que é o topo final, e o primeiro topo do ciclo, que no caso está sendo representado pela bolinha azul, né? E o topo final representado pela bolinha vermelha. E a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Nesses dois, quando a gente olha essas duas bolinhas azuis e vermelhas, né? E realmente, quando a gente tem a formação da bolinha azul, o Bitcoin forma um primeiro topo. Quando a gente tem a bolinha vermelha, o BTC forma o topo final do ciclo. Depois ele tem o fundo, bolinha verde, depois ele volta a entrar em ciclo de alta novamente, bolinha azul, primeiro topo, bolinha vermelha, topo final do ciclo. No ciclo passado a gente teve a bolinha azul quando o BTC bateu lá $42 mil, depois bolinha vermelha quando o BTC acessou aquela região entre 60 e 65 mil dólares, né? Bem assertivo, né? Esse movimento, esse estudo, vamos assim chamar. O Bitcoin, neste momento, formou, então, de acordo com o racional do estudo, o primeiro topo do ciclo aqui nessa região dos 73 mil dólares, certo? E ele caminha para formar, então, o próximo topo, que a nível de preço o estudo não nos indica. Ele está indicando aqui que esse próximo topo de preço pode ser formado, entenda isso apenas como um estudo, eu sempre ressalto isso aqui não tem a pretensão de cravar com 100% de certeza o que vai acontecer, é apenas um dos estudos que a gente acompanha, que vão com certeza ajudar a gente na tomada de decisão na hora da gente começar a realizar lucro e reduzir exposição. Mas ele está propondo que o BTC pode estar formando o topo quando ele atingir novamente essa bolinha vermelha, seguindo essa tendência de baixa aqui do MVRV, né? Então tem bastante gente que pergunta sobre realização de lucros, a hora certa de vender, e a realidade é que aqui neste canal a gente analisa diversos indicadores que também sinalizam para a gente quais poderão ser os bons momentos de realizar lucros. E aí eu não estou falando a nível de preço. Esqueça esse negócio de vender no preço máximo, cara. Você precisa ter uma estratégia para que você venda na fase certa do ciclo. E, enfim, esses vários indicadores que a gente analisa aqui vão dar para a gente esse respaldo de que a gente vai estar realizando os lucros na hora certa, independente do preço dos ativos, né? Claro que quanto mais assimetria, quanto maior o preço que a gente conseguir capturar, melhor. Mas não o preço máximo, porque tenho falado para vocês. Essa é a melhor receita para você capturar o lucro mínimo, né? É querer o máximo. É você querer que o mercado indique para você o quanto você pode ganhar, né? Quando na realidade o mercado não é uma mãe. O mercado quer acabar com a sua liquidez, ele quer tirar o seu dinheiro, né? Então por isso é importante você ter uma estratégia e acompanhar bons momentos para a realização de lucro do mercado, e é isso que a gente faz aqui, e lá no alto da Bull Run a gente vai estar fazendo também, e acredito que estaremos bem orientados aí para colocar a grana no bolso e não vacilar na hora que a euforia tomar conta do mercado. E esse gráfico mostra para a gente também um cenário interessante, porque eu vejo muita gente falando que o mercado já cresceu demais, que 3 trilhões de dólares já é muita coisa.
Muita gente perguntando da onde vai sair dinheiro. Vai ter dinheiro para fazer os ativos se valorizarem dessa forma? E esse gráfico mostra para a gente basicamente onde estão investidos os 900 trilhões de dólares, que é o capital global disponível para investimento, né? A gente tem 120 trilhões de dólares em moedas, enfim, aportado em câmbio. A gente tem títulos, né, tipo tesouro, a gente tem 330 trilhões de dólares só no setor imobiliário, equities aqui abarca tipo ações de empresas, coisas desse tipo, tá vendo? Carros e colecionáveis, 6 trilhões de dólares, só de carros a gente já tem mais do que o dobro da indústria hoje. Em artigos de arte, tipo o quadro da Mona Lisa, 18 trilhões de dólares, em ouro, hoje 16 trilhões de dólares, Bitcoin, apenas 1 trilhão de dólares, 1 trilhão de dólares, desculpem. E me parece, investidores, eu não sei vocês, mas a minha impressão aqui é que assim, tem bastante fonte de dinheiro para entrar para o mercado cripto. Vocês não acham? Vocês realmente acham que a preocupação, tipo assim, de vai ter dinheiro, é válida? Eu não acho. Eu acho que grana e liquidez não é o que vai faltar. Inclusive, tem outros fatores que influenciam nesse movimento, dessa alocação desse capital aqui, como, por exemplo, a dinâmica de juros, que também é algo que a gente acompanha bastante aqui no canal, né? E aí a gente segue em frente, sem perder a referência de onde nós estamos, né, investidores? Olha só, a gente basicamente está aqui, caras. Este ciclo é representado nesse gráfico por essa linha branca, certo? A gente tem aqui todos os ciclos baseados no halving do Bitcoin, sendo que no primeiro ciclo a gente teve uma valorização de 92%, desculpa, 92 vezes depois do halving. O segundo ciclo, uma valorização de 30 vezes depois do halving. O terceiro ciclo, uma valorização de 8 vezes depois do halving. Vocês realmente acham que o preço vai ficar aqui? Você acha que você é tão azarado assim, cara? Você é tão pessimista desse jeito para achar que dessa vez vai ser diferente e que o preço não vai realizar assim um movimento ascendente bem legal como ele fez das outras vezes? Cara, desculpa, eu sou um cara otimista e eu acho que esse movimento vai acontecer sim e que muita gente que acreditar nisso vai acabar se beneficiando, né? E a gente segue então, investidores. O canal deu uma pequena pausa nesses últimos dias aí, feriado. Eu tava também querendo dar uma desencanada um pouco pra desconectar um pouco dos mercados, né? Apesar de que isso aqui é algo que eu amo e que me mantenho conectado com todo prazer, mas era hora de passar uns dias relax, sem ficar olhando, enfim, indicadores e movimentos de ativos e da indústria. E agora a gente retoma com tudo, certo? Voltaremos com as análises diárias. E aí eu deixo o convite novamente para você que chegou aqui pela primeira vez se inscrever, para que você siga acompanhando a atualização dessas mesmas análises. Deixe o like se você gostou do vídeo e a gente segue em frente. Um abração a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.